Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Muito bom dia. Com essas palavras nós começamos mais um dia, tendo a certeza que o nosso Deus se faz presente na nossa vida em todo e qualquer momento. É por isso que a cada manhã nós convocamos a Ele, nos debruçamos diante do Senhor e pedimos a proteção dEle sobre a nossa vida. Um dia, ao lado dos seus discípulos, Ele mesmo proferiu que estaria ao lado dos seus discípulos em todos os momentos das suas vidas. Momentos de alegria, momentos de tristeza, momentos de preocupação, momentos de ansiedade, Deus estaria presente. E eu creio nessa manhã que Ele está ao nosso lado, nos amparando, nos protegendo, nos concedendo forças e diante das lutas que nós possamos enfrentar no decorrer de hoje, Ele vai estar ao nosso lado para nos conceder a vitória. Deixo com você também nessa manhã um versículo da palavra do Senhor, do livro de Salmo, capítulo 119, o versículo 46, onde a Bíblia diz o seguinte: também falarei dos teus testemunhos na presença dos reis e não me envergonharei. Salmo 119, o verso 46. Precisamos a cada dia testemunhar das verdades contidas na palavra do Senhor. Nós precisamos a cada dia falar do amor de Deus às pessoas que ainda não o conhecem. Nós precisamos anunciar ao mundo que um dia Jesus Cristo irá voltar a essa terra e que todas as pessoas precisam estar prontas para se encontrar com Deus e viver eternamente. A cada dia nesse canal nós estudamos um capítulo da palavra do Senhor. E nessa manhã eu convido você a ter nas mãos a palavra de Deus no livro de 2 Crônicas, capítulo 26, o versículo 1. Todo o povo de Judá tomou a Uzias, que era de 16 anos, e constituiu rei em lugar de Amazias, seu pai. Deus quer abençoar todos os seus filhos. Não há ninguém sob a face dessa terra que os olhos do Senhor e a mão e a bondade de Deus não queira abençoar. Mas muitas vezes, quando Deus abençoa os seus filhos que estão sob a face dessa terra, os seus filhos não reconhecem de onde advêm todas as bênçãos. Muitas vezes, alguns atribuem a si mesmo a sua capacidade, a sua inteligência, as suas boas habilidades e dons. Há outras pessoas que acreditam que as suas bênçãos vieram de todo e qualquer lugar, mas são poucos que conseguem entender que tudo aquilo que nós temos e que nós recebemos provém das mãos do Deus Criador dos céus e da terra. E mais uma vez o cronista ele se preocupa em deixar nas páginas da palavra de Deus relatos de um homem, de um filho de um rei, que tinha visto o testemunho de um pai fracassar na sua vida espiritual, mas o seu filho busca seguir os mesmos passos do seu pai. O primeiro a viver uma vida oscilante na vida espiritual é Joás. O segundo é Amazias. E o terceiro é o rei Uzias. Todos eles viveram uma vida oscilante. Começaram muito bem, mas terminaram muito mal. O rei Uzias começou a reinar com 16 anos. Ele começou a reinar no ano 792 e reinou até o ano 740 a.C. Às vezes o rei Uzias na Bíblia é chamado também de rei Azarias. Moisés, quando trouxe o povo do cativeiro do Egito, foi o próprio Moisés responsável em orientar a toda a nação de Israel que Deus iria abençoar o seu povo. Deus queria ampliar os limites das suas terras. Mas a preocupação de Moisés, antes de fechar os seus olhos para essa vida, era que os seus filhos pudessem se vangloriar das conquistas que eles iriam receber, das bênçãos de Deus, e poderiam atribuir essas vitórias a si mesmo e se esquecer de onde é que vinham todas as bênçãos. O orgulho pode ser a razão da destruição de muitas pessoas. Quando alguém se depara com o orgulho e não consegue reconhecer as suas próprias fraquezas, as suas próprias debilidades, ele pode estar doente, mas vai morrer porque não admite as suas enfermidades. Somente aquele que tem um coração humilde consegue admitir as suas fraquezas e, reconhecendo as suas fraquezas, irá buscar a cura, o remédio. E somente esse Jesus Cristo pode salvar. Se alguém não vai a Jesus Cristo, jamais poderá encontrar a salvação. É por isso que muitos orgulhosos irão perder a oportunidade de viver eternamente, porque não reconhecem as suas enfermidades, não conhecem as suas debilidades, não buscam a Jesus Cristo. Portanto, o Senhor não pode fazer nada por essas vidas. Deus concedeu muitas bênçãos ao rei Uzias. Deus lhe deu prosperidade, Deus lhe deu riqueza, Deus lhe deu muitos filhos, Deus permitiu que ele ampliasse o seu território.
Mas o rei Uzias começou a imaginar que ele era muito bom, que ele era muito capaz, que ele era mais sábio do que os seus pais, mas que ele poderia viver uma vida independente de Deus. E vivendo dessa forma, foi a razão pela qual ele encontrou a sua própria destruição. A Bíblia é muito enfática em nos afirmar que, em boa parte da vida do rei Uzias, ele foi fiel a Deus, ele amou ao Senhor, ele viveu uma vida de obediência, ele teve boas obras, ele viveu uma vida dedicada ao Senhor, mas isso não foi o suficiente. Na sua trajetória, no seu percurso, ele se afastou de Deus, ele se esqueceu do Senhor. E longe do Senhor ele adquiriu uma lepra, e a lepra foi o resultado da sua morte. O rei Uzias morreu longe do Senhor. O rei Uzias morreu isolado, porque as pessoas não poderiam se aproximar dele, porque corriam o risco também de ser contaminado. A Bíblia nos informa que o rei Uzias reinou por um período de 52 anos. Se nós olharmos para o tempo, nós veremos que ele reinou por um período longo. Acredito que Deus estava lhe dando uma segunda chance, uma nova oportunidade. Deus queria salvá-lo. A cada dia que Deus permitia que ele vivesse, era uma oportunidade de graça para que ele pudesse se arrepender dos seus pecados e se colocar nas mãos do Senhor por completo, 100%. Mas a cada dia que o rei Uzias vivia, ele vivia para si, ele vivia para o seu orgulho, ele vivia para a sua própria presunção, e o resultado final da sua história foi a sua própria destruição eterna. Foi no ano da morte do rei Uzias que Deus chamou o profeta Isaías para falar em nome do Senhor. Ele seria o seu porta-voz aqui sob a face dessa terra. O profeta Isaías teria nas mãos a responsabilidade de orientar o povo de Deus, de conduzir o povo do Senhor pelo caminho estreito, do caminho da cruz, que conduz à salvação em Jesus Cristo. Mas foi nesse ano também, na morte do rei Uzias, que ele foi sepultado, não junto com os outros reis, não com honrarias, mas ele foi sepultado longe, distante de todos, porque tinha morrido contaminado com a lepra. Querido amigo, nessa manhã, ao concluirmos o capítulo 26 do livro de 2 Crônicas, eu e você, nós precisamos chegar à seguinte conclusão. Muitas vezes o pecado tem a capacidade de transformar bênçãos de Deus em maldição sobre a nossa vida. Como Deus gostaria de nos abençoar cada vez mais, mas quando somos abençoados pelo Senhor, muitas vezes nós nos esquecemos do Senhor, nós damos as costas para o Senhor. Foi o que aconteceu com a vida do rei Joás, foi o que aconteceu com a vida do rei Amazias, foi o que aconteceu com a vida do rei Uzias. Deus queria cada vez mais permitir que eles ampliassem a sua geografia, mas quanto mais Deus abençoava o seu povo, eles davam as costas para o Senhor e se voltavam para outros ídolos. Não tinham um coração agradecido, não viam a Deus como sendo doador de todas as bênçãos, e Deus não poderia continuar abençoando, porque cada vez mais eles iriam se afogar nos seus próprios pecados. Para que isso não pudesse acontecer, muitas vezes Deus permitia que povos adversários viessem atacar o povo do Senhor, para que no momento do sofrimento, para que no momento da dor, no momento da luta, eles levantassem as suas mãos, os seus olhos para o céu e reconhecessem e buscassem o verdadeiro Deus. Quanto mais nós olhamos para Cristo, quanto mais nos relacionamos com o Senhor, nós reconhecemos que somos pecadores, nós reconhecemos as nossas debilidades. Um coração orgulhoso não consegue ver os seus próprios pecados. Um coração presunçoso jamais consegue reconhecer as suas fraquezas. É por isso que a cada dia, andando ao lado do Senhor, nós precisamos admitir os nossos erros e precisamos nos voltar para Cristo, para a cruz, para encontrarmos a cura para todas as nossas dificuldades. Quanto mais distante de Deus, mais presunçoso e arrogante nos tornamos. Por isso que a cada dia, eu e você, nós precisamos nos voltar para o nosso Criador, abrirmos o nosso coração e vivermos uma vida de dependência dele. Se vivermos dessa forma, tenha certeza que alcançaremos a vitória pelo braço do Onipotente. Querido Pai, a tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos, confessamos as nossas falhas, nós abrimos o nosso coração, nós queremos ser do Senhor por toda a nossa vida. Fica conosco no decorrer desse dia, é o nosso pedido, é a nossa oração e nós fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, que Ele tenha misericórdia de você, e sobre você nessa manhã Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus.